Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 84 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e sobre investimentos, sobre negócios. Hoje o tema é importantíssimo. Vamos falar sobre bioinovação e energias renováveis. E para isso, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira de Bioinovação, Tiago Falda. Tiago, seja muito bem-vindo. Silvio, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Aliás, aproveito para mandar um abraço para a Luísa Guise, que foi quem nos apresentou, o pessoal da LF Guise, que é uma consultoria que faz projetos em RH e que permitiu que a gente fizesse esse trabalho com você. Então, deixo um beijo aqui para a Luísa Guise, agradecendo pela nossa apresentação. E Tiago, olha, como eu falei um pouco antes de nós começarmos, para mim tem sido sempre uma honra conversar com você pelo seu nível de conhecimento, profundidade e, acima de tudo, a sua verdadeira dedicação pelo Brasil nessa área de bioinovação. Mas eu queria começar falando sobre a sua trajetória. Você é formado em biologia e a ponto de ter um PhD em genética e melhoramento de plantas, não é isso? Exatamente, Silvio. O que fez você estudar biologia, Tiago? Silvio, eu costumo dizer o seguinte, eu sou de uma geração aí pós-Dolly, né? Então, vamos lá, eu estava no meu ensino médio, 1997, né? Quando foi disruptivo, né? A clonagem da ovelha Dolly, então a clonagem de um mamífero, do primeiro mamífero sendo clonado, aquilo realmente foi disruptivo e me encantou, né? Eu gostava de biologia e naquele momento me despertou, vamos dizer assim, me mostrou ali que, poxa, esse é um negócio interessante, vamos lá. Sim. E posteriormente, quando eu fui estudar para o vestibular, tá, aconteceu um segundo fato muito relevante, né? Esse acho que ainda mais importante, porque ali teve um envolvimento, uma participação direta do Brasil, né? Foram duas grandes publicações que surgiram. Então, a primeira foi a publicação do genoma humano, né? Ah, é verdade. Então, durante 20 anos, foram 20 anos de pesquisa, né? E então, finalmente foi publicado, foi feito o sequenciamento completo do genoma humano. Aquilo foi absolutamente disruptivo e, obviamente, gerou uma expectativa muito grande, né? E a gente sabe que não muita gente criticou no início, poxa, mas estamos com todos os problemas resolvidos agora, e, na verdade, a gente vem colhendo colhendo os resultados dessa publicação. E teve um segundo fato, no mesmo ano, que foi a publicação por um grupo de pesquisadores brasileiros do genoma, do sequenciamento do genoma da Xylella fastidiosa, que é uma doença, né, uma bactéria que causa uma doença nos citros, né? E aquilo em laranja, né? Em citros, laranja, citros. Sim, isso. Entendi. E ali, naquele momento, eu estava fazendo um cursinho, tá? E o meu professor do cursinho, ele era um grande entusiasta, ele trouxe aquilo de uma forma muito estimulante ali, né? E aquilo me despertou e eu fui conversar com ele, fui entender assim, poxa, eu quero trabalhar, quero ser geneticista, né? Então, o que eu preciso fazer? E ele me falou, olha, você precisa fazer um curso, me deu algumas opções, né? Olha, você pode fazer um curso de biologia, você pode fazer um curso de veterinária, de biomedicina, depende da área que você quer. Biologia te dá um espectro bastante amplo, né? Eu gostava de ecologia, enfim, aí eu falei, poxa, vamos lá. Que legal. E na graduação, então, eu acho que um diferencial, Silvio, para ser mais objetivo, tá? Eu entrei na minha graduação não porque eu queria ser biólogo, eu entrei na minha graduação porque eu queria ser geneticista. Você já tinha esse foco, já? Sim, eu entrei justamente porque era um curso que me daria a maior quantidade o leque, né? Para trabalhar como geneticista. E eu sempre foquei, desde o meu primeiro ano de graduação,
né, o meu foco de estudo sempre foi para a área de biologia molecular, de bioquímica, né, de biofísica, então eu sempre me dediquei muito a essa área. Tá? Na graduação, eu finalizei a graduação, fiz bastante estágio na área, né, e eu ingressei, terminando a graduação, eu ingressei direto no doutorado na USP, então foi um doutorado direto, né, e que na época era, não sei hoje como tá, mas na época não era tão pelo menos na universidade que na UEL, né, onde eu me formei, lá não tinha esse curso, na USP já tinha, doutorado direto, e ali eu fui trabalhar, já fazer o meu doutorado, e trabalhei ali com, basicamente, biologia molecular, visando descoberta de genes, né, de resistência, de tolerância à ferrugem do eucalipto. E ali eu desenvolvi a minha carreira acadêmica, vamos dizer assim, tá? Então, esse foi a minha história acadêmica ali, tá? Assim. Você sabe que eu não sabia, Tiago. Você se formou e já foi para o doutorado, você não teve que fazer mestrado. Eu não sabia que era possível fazer isso. Sim, é possível. Eu não sabia. Hoje, digamos, acho que está até mais comum, né? É um estilo, nos Estados Unidos é muito comum isso, Europa também. Então, a pessoa acaba indo termina a graduação, vai para o doutorado, né? No Brasil não era tão comum, mas é uma modalidade que eles chamam de doutorado direto, né? Onde aí você tem alguns pré-requisitos, né? Que é exigido, mas foi possível ali. Para mim foi super positivo, né? Que eu já fui direto para a área ali que eu não precisei passar ali para os 2 anos de mestrado, né? Sei. Puxa, mas é realmente o que você está falando, né, Tiago? Como é importante a influência do professor na nossa vida, né? Porque quando a pessoa sabe apresentar bem um tema, você realmente fica empolgado com aquilo e acaba, às vezes, até direcionando a sua carreira, né? Muito, muito interessante. Você lembra o nome desse seu professor, não? Olha, lembro o professor Nelson, do ângulo vestibulares. Sei. Olha só que interessante. Lá em Londrina? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Isso. E até assim, eu preciso um dia conversar com ele. Eu gostaria muito de falar para ele da influência que ele teve aí na minha carreira, né? Porque realmente foi ele que me deu esse estímulo, Silvio. Não, é muito legal, é muito legal. No ângulo aqui, a gente até já conversou sobre isso. Eu estudei com o Agnaldo Prandini Riccieri, fiz o curso dele de Matemática para a Vida, e cheguei a entrar em Física na USP, mas eu não cursei, eu acabei cursando Administração. Mas realmente foi uma influência enorme, né? Como são importantes professores para a gente escolher aquilo que a gente vai fazer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como que foi sua carreira antes de entrar na BBI? Você trabalhou com pesquisas, é isso? Silvio, na verdade, assim, eu quando eu fui para o meu doutorado, né, então eu tinha 2 coisas quando eu entrei na minha graduação, né? Primeiro, eu quero trabalhar com genética, quero ser um pesquisador, né? Mas eu quero trabalhar com coisas aplicadas na indústria, aplicadas que eu possa levar isso para a sociedade, tá? Então eu tinha isso muito claro. E tanto é que os meus estágios, por exemplo, durante a graduação, né, eu fiz o que me deu a maior base, né, para conseguir ingressar, inclusive, no doutorado direto, foi justamente o estágio que eu fiz na Embrapa, um estágio da Embrapa Café, né, era dentro do Instituto Agronômico do Paraná. Na época, a Embrapa Café ela era virtual, não tinha uma sede, não sei se hoje tem, mas então eu sempre busquei essa pesquisa aplicada. E quando eu fui fazer o meu doutorado, também eu fui para um laboratório na Exalc, né, onde trabalhava com eucalipto, e aí já com um projeto envolvendo empresas, e era financiamento, né, metade, 1/3 financiamento da universidade, 1/3 financiamento de uma empresa, né, no caso era a Suzano, papel e celulose, e 1/3 o financiamento da FAPESP, tá? Mas, basicamente, a minha carreira, quando eu estava no meu doutorado, eu quero ser um pesquisador, eu quero fazer o meu doutorado, meu pós-doutorado, e antes de eu ingressar na minha carreira executiva, né, eu estava
alguns meses ali de terminar minha tese, já tinha, né, terminado de escrever minha tese, já tinha depositado e estava já buscando onde eu faria meu pós-doutorado. Eu tinha, para mim, muito claro que eu gostaria de fazer o meu pós-doutorado na Universidade de Berkeley, né, na Califórnia. Fui para lá, visitei alguns laboratórios, né, já tinha, inclusive, escrito o meu proposal, né, que seria a minha proposta ali para a pesquisadora que poderia ser minha orientadora, né? E eu estava na fase justamente aguardando um retorno dela para ver se eu seria, se eu poderia ir para lá ou não. E naquele momento, né, durante esse meio tempo, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo. E aquele processo seletivo, ele era justamente na área que eu estava terminando o meu doutorado, né? Envolvia o contato, né? Uma assessoria à à diretora executiva de uma associação, justamente para auxiliá-la, assessorá-la na área de genética, né? Envolvia a questão de plantas transgênicas. E ali eu consegui entender, né, e visualizar, unir duas coisas que eu sempre gostei muito, Silvio, que é, primeiro, trabalhar com ciência, né? Na minha área que eu tinha acabado de me formar. E segundo ponto era trabalhar num ambiente que eu sempre gostei muito de acompanhar, que é o ambiente político, né? Então, de estar em Brasília, de acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas, e aquilo me encantou, né? Então, eu coloquei, poxa, eu tenho daqui 2 anos, me dei um prazo de 2 anos para avaliar se eu gostaria de continuar, né, trabalhando, né, na iniciativa privada, né, numa associação, ou se eu deveria voltar para a área acadêmica. Então, eu falei, bom, 2 anos é tempo suficiente para eu conhecer, e se eu resolver voltar para a academia, eu tenho tempo ainda, né? Os meus artigos vão Sim, verdade. Então, foi exatamente isso que E aí eu me apaixonei, assim, pela área, tá? E estou aqui até hoje, Silvio. Aí já era a BBI? Não, na verdade era uma outra associação. Essa associação, ela chamava Agrobio, né? Era a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria. Sim. E naquele momento eu fiquei ali 3 anos e me trouxe uma experiência bastante grande, Silvio. Aí teve um dado momento que eu entendi que era o momento de eu sair, tinha um espaço muito grande, né, para consultorias, e eu acabei montando uma consultoria e recebi ali um dos primeiros trabalhos que eu recebi, segundo trabalho, foi justamente ajudar, né, a montar a agenda regulatória de uma nova associação que tinha acabado de ser fundada, que era a BBI, né? Foi assim que você ingressou, então? Que interessante. Foi. E aí fui contratado, então, como consultor, tinha outros sócios da consultoria também. E o primeiro trabalho, então, foi desenvolver, então, essa agenda regulatória. Então, identificar com os associados, né, quais eram os gargalos, né, o que eles entendiam de problemas, o que realmente era um problema naquela área específica que eu conhecia muito bem, e o que era, eventualmente, uma falta de um conhecimento sobre a legislação específica, um tema muito novo, né? E durante esse trabalho durou aí quase 1 ano, né? E quando eu terminei de fazer esse trabalho, o presidente executivo da associação na época me perguntou, olha, a gente gostamos muito do trabalho e a gente precisa de alguém para tocar essa agenda agora regulatória, né? E me ofereceu a posição de diretor de assuntos regulatórios. E aí foi realmente a proposta era irrecusável, Silvio, assim, não pelo, obviamente pelo ponto de vista financeiro também, mas muito pela oportunidade de contribuir, né, com uma agenda que eu tinha ajudado a construir, de um tema que eu sou absolutamente apaixonado. Sem dúvida. Poxa, você tem uma trajetória bastante singular, né, Tiago? Porque você já entra no cargo de diretoria na BBI, né? Pois é, eu saí da posição de assessor na associação anterior, mas aí tive a posição de sócio de uma consultoria também, o que me trouxe essa experiência também de lidar mais com a liderança ali, né, principalmente estratégica, né, e depois para a posição de diretoria.
Antes de eu falar até da sua trajetória na BBI, você falou que você gosta de política. Você gosta, assim, de acompanhar pelos jornais, do trato ali na política? Sempre você gostou disso? Silvio, é interessante, né? Porque meu pai, ele era um cara absolutamente viciado em telejornal, né? Obviamente Ah, a gente não tinha Globo News, não tinha CNN, não tinha esses canais, né, por é assinatura, verdade, é mas verdade. todos os dias meu pai sentava para assistir, né, o Jornal Nacional, depois ele ia Sim, mudando de canal, né, e eu sempre sentava com ele e eu assistia, eu gostava de assistir. Então eu lembro, eu é era muito verdade. pequeno quando passava aquelas crônicas do Sim, sim. Alexandre Garcia, se tinha aquelas Sim, 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 sim. questões do Senado, passava do Congresso, eu sempre gostei muito, não sei por quê, tá? Então eu É Jornal sempre da Noite, acompanhei. né? Exato. Então era uma coisa que eu sempre me interessei, de alguma forma, por Uhum. política, né? Que Por acompanhar, entender como funciona a engrenagem, né? O que faz a política sim, rodar. sim. Então foi um pouco disso. Aí na BBI, né? Isso me permitiu ali me envolver e trabalhar aí, levando a visão de empresas que estão realmente fazendo uma revolução aí, Silvio, na forma, né, de desenvolvimento industrial. Sem dúvida. E é interessante, Tiago, porque na minha família, principalmente com a minha mãe, eu também tinha o mesmo costume. E até hoje, minha mãe está com 81 anos. Quando a gente conversa, é difícil, a gente fala como é que está e o que está acontecendo e tal, mas quando a gente pergunta se aconteceu alguma coisa, invariavelmente a gente está falando de política. O que aconteceu na política, como é que está Brasília, o que está acontecendo. É realmente uma cultura, né, familiar, não tem como você fugir dela. Pois é, Né? é interessante, né? É, muito legal. E me conta então, Tiago, como é que foi essa sua trajetória? Porque você, ao todo, já está há quantos anos na BBI? Silvio, eu comecei na BBI como consultor em 2015, tá? Certo. São Então quase foi 10 anos. maio de 2015, tá? Janeiro de 2015 eu assumo a diretoria, né, de Uhum, assuntos regulatórios. uhum, Setembro de 2019, o presidente executivo na época, né, ele assumiu uma posição em uma outra entidade, né, e sim. aí o meu conselho diretor me deu a oportunidade, então, né, de assumir a presidência executiva. Então, desde Uhum, 2019, como presidente executivo, tá? Então, 6 anos, 5 anos, né, na uhum. presidência executiva, e de 2015 a 2019 como diretor de assuntos regulatórios, tá? Então, indo aí para 9 anos já, né, Uhum. de associação. Poxa, que incrível. E aqui no nosso canal, Tiago, a gente fala exatamente sobre o mundo executivo e um tema que é fundamental para nós é justamente a liderança, a gestão de pessoas, né? Como que você define o seu estilo de gestão, o seu estilo de liderar pessoas? Silvio, eu gosto muito eu procuro liderar pelo exemplo, tá? Uhum. E eu não gosto muito eu não costumo ficar microgerenciando, né? Ah, Então, sim. eu acho que é um pouco cada executivo tem que saber, né, o Uhum. que tem que fazer, né? E Uhum. existe um propósito, né, da, da entidade, tá? Ah, Cada, tá. cada área tem o seu propósito, o que eu sempre Uhum. procuro trazer, né? Acho que um pouco, muito do que eu aprendi com você também, Silvio, olha, como devemos, onde queremos chegar, né? Por que fazer, Sim. por que temos ali, qual o propósito de cada atitude que a gente toma, né? Uhum. E eu procuro aplicar isso, né? Então, isso acho que acaba fazendo com que as pessoas também desenvolvam o seu senso de responsabilidade, né? Uhum. E de enxergar, né, os caminhos que elas precisam buscar. Então, Uhum. um pouco desse, esse é o estilo que eu venho procurando desenvolver também, Silvio. Uhum. E você tem algum líder de referência, algum líder que marcou sua vida, ou que você usa como modelo, Tiago, ou não? Isso não é um tema que vem muito Silvio, na sua lembrança? eu acho que assim, para ter um nome, tem grandes tomadores de decisão, né, na história que realmente moldaram o mundo, né, e como ele é hoje, tá? Não sei te dizer aqui um nome específico. Tá? Tem uma Uhum. pessoa que eu admiro muito, que é o Churchill, né? Certo, sim, sim. Admiro pelas decisões que ele tomou,
em momentos difíceis, né, decisões difíceis na época. Eu acho que é um líder assim, que eu admiro como político e com estadista, né, um cara que eu acho que mas profissionalmente eu vejo, seria injusto eu falar de um líder. Acho que está ali ter trabalhado em 2 associações me deu a oportunidade de trabalhar com muitos executivos, né? Diversos CEOs, vice-presidentes. Então, acho que eu sempre procuro buscar o que eu sempre vejo de melhor em cada um deles, tá? Não tem uma pessoa ali. Se eu trouxer uma pessoa, que eu vou estar sendo injusto com várias pessoas que com certeza. Que me auxiliaram aqui no meu desenvolvimento. Mas só de você trazer o Winston Churchill, né, Tiago, já diz muito, né? Porque muitas vezes muitas pessoas não sabem, né, que o Winston Churchill ele tem um Nobel de literatura. E é impressionante você, na minha leitura, né, como liderança, a importância da sua comunicação, e sempre me chamou muito a atenção a capacidade que ele tinha de sintetizar a mensagem e dizer a verdade, mesmo quando ela era extremamente dura, né? Quando ele tem aquela frase que ele diz que eu não prometo nada a não ser trabalho, sangue, suor e lágrimas. Eu falo assim, puxa, mas eu não sei se existe uma frase melhor do que essa para um líder que vai entrar numa guerra e dizer para a sua população. É uma frase que, para mim, é muito, muito forte, assim, de veracidade, né, que ele transmite antes de colocar as pessoas diante de um futuro tão incerto e tão trágico, assim, mas que estamos juntos, né, ele colocando ali. Realmente, eu acho que é um líder muito inspirador. Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Tem várias frases dele ali que dá para citar, né? Eu vejo, tem uma que eu gosto muito dele, que as críticas que as pessoas fazem, às vezes, aos sistemas, né? Tem uma muito boa dele, que é a democracia é o pior sistema que existe, fora todos os outros que foram testados. Quer dizer, é a praticidade, olha, é o melhor que temos hoje, né? É o melhor que temos hoje. As pessoas às vezes criticam muito, né, a forma de trabalho, a forma das instituições, mas o que você está fazendo, né? Qual que é a tua proposta de melhorar? Então, acho que é um pouco disso também. Sim, é verdade. Então, muitos pontos ali que são realmente admiráveis ali na trajetória dele. E é interessante, né? Porque a frase dele fica na sua cabeça, né? Que quando ele elogiava os pilotos da RAF, ele falava nunca tantos deveram tantos a tão poucos, né? Falando deles. E também é dele aquela frase que diz que se você for jogar uma pedra em cada cachorro que late, você nunca vai chegar no seu destino, né? Ele tinha uma capacidade muito grande de deixar uma mensagem que aquele negócio fica grudado na sua cabeça mesmo. Você ouve uma vez só. Eu acho realmente é uma capacidade até que eu gostaria de ter como líder mesmo, de você falar uma frase que fica na cabeça da pessoa e é aquilo que você quer que ela faça ou que ela foque e tal. Eu acho incrível realmente essa capacidade dele. E, Tiago, me diz uma coisa, o que é a bioinovação? Silvio, aí, bioinovação é um conceito, vamos dizer assim, se pegar, pode definir, né, a bioinovação ali como qualquer tecnologia inovadora, e aí qualquer tecnologia inovadora, porque ela pode ser tanto incremental quanto disruptiva, né? Então, baseada em recursos biológicos e renováveis, tá? Entendi. Que vão gerar, né, vão gerar diferentes novos processos, tá? Novos produtos ou modelos de negócio, né? E que vão ser capazes ali de trazer benefícios sociais e ambientais, tá? Então, essa é uma frase feita, tá? Você pode encontrar outras definições de inovação, mas de maneira geral é isso. Qualquer tecnologia inovadora aplicada a recursos biológicos e renováveis é bioinovação. Então, ela vai gerar novos produtos, processos ou modelos de negócio. Tá? E quando eu estava preparando aqui o roteiro para você, me veio justamente a intenção de entender quais são os princípios que regem a bioinovação. Quais são esses princípios? Tá. Então, obviamente, eu tenho que necessariamente trabalhar com recurso biológico. Tá? Se eu não tenho recurso biológico, eu não tenho o componente bio. Tem que ser uma atividade inovadora, né? Então, como eu comentei, seja essa inovação incremental, ou seja, eu estou melhorando uma tecnologia
né, melhorando já, trazendo um incremento, né, Sim, em sim. alguma inovação, ou uma inovação disruptiva, quer dizer, eu estou mudando completamente um processo, eu estou criando uma nova rota, né? Uhum. Então, esses são os dois grandes princípios, tá? Agora, não adianta você ter uma inovação aplicada a recursos biológicos, né, e renováveis, se ela também não é sustentável, se ela não gera benefícios Ah, entendi. ambientais, tá? E, Uhum. obviamente, a inovação, né, o princípio ali de você ter principalmente se você tem uma aplicação industrial, é de você também gerar, né, desenvolvimento econômico, tá? Uhum. Mas seriam esses os princípios, tá? De maneira mais bem sucinta, Silvia. Aí você pode entrar num conceito adicional, que é a bioeconomia, né? Então, Sim, como sim. a biotecnologia, como que a bioeconomia, a bioinovação e a biotecnologia estão Uhum. relacionadas, qual a diferença entre elas, né? A Uhum. gente está numa época que o pessoal gosta, todo mundo gosta muito de falar de bioeconomia, né? É De verdade. inovação. Não, Thiago, depois eu conheci você, eu percebi o quanto que eu não estou qualificado para falar sobre esse assunto, porque realmente ele é muito mais complexo do que para quem, como eu, assim, que está do lado de fora e que só pega as informações assim nas mídias tradicionais. E realmente, quando eu converso com você, eu aprendo muito a respeito do que é de fato o setor e qual é o foco que você tem que ter para realmente entender a importância dele para o Brasil e onde que você tem que conduzir realmente todo esse setor. E uma pergunta assim, como é que eu posso saber se algo é inovador no setor? Porque para quem está de fora e ouve tanta propaganda, né? Você chega até nós, tanta propaganda, olha, a empresa tal está fazendo tal coisa, é inovadora, a outra empresa está fazendo essa outra coisa, é inovadora também. Existe, por exemplo, uma forma de eu olhar as notícias que me chegam, ou existe um lugar que eu posso consultar que eu falo assim, puxa, olha, isso aqui é inovador de fato, isso aqui não é, já existia, ou enfim, não é algo tão relevante assim? Olha, a questão, a inovação, o conceito de inovação, Silvio, ele é amplo, né? Então, é o que eu Uhum. comentei, às vezes você mudar, tá, a forma de você fazer algum processo, ter um novo modelo de negócio, aquilo já pode ser inovação, Ah, né? sim, sim, claro, Inovador, claro. né? Então, agora, o que se tem que pensar é que muita gente, às vezes, faz mais do mesmo, né? E Uhum. diz que aquele processo é inovador. Mas a inovação, de maneira geral, você tem várias formas de inovação. O que a bioinovação ela se propõe, até pela é, por ser uma área muito nova, né, que é o que a Uhum. gente trabalha aqui, é muito a inovação disruptiva, tá? Uhum. Aí sim é você ter uma nova rota, né, você criar uma nova cadeia, você Sim, estruturar sim. uma nova cadeia industrial, você desenvolver uma nova rota tecnológica que vai fazer produzir, né, um produto a partir de uma matéria-prima que não é utilizada, trazer novos usos para resíduos, por exemplo, para outras matérias-primas que aí sim a gente está falando da disruptiva, tá? Tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Tiago, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da bioinovação, no sentido de por que a bioinovação é tão importante assim para as famílias e principalmente para o país. Silvio, o Brasil ele tem eu costumo dizer o seguinte: a, quando a gente olha todas as questões envolvendo sustentabilidade, busca por recursos, por matérias-primas, né? Tem muita gente que acaba. Esse discurso acabou entrando, né, no cenário político, num nível que, Sim. até dependendo da posição que você comenta, você já é taxado de esquerda, direita, né? Eu acho que eu É não gosto verdade. muito de entrar nesse nível de detalhe, tá? Sim, O que a sim, gente pode, entendi. o que eu posso trazer é o seguinte, ó, eu tenho a população, tá, mundial, ela vai atingir até 2050 9 bilhões de habitantes, tá? Uhum. Isso vai fazer com que a, em alguns países, tá? Nos países mais desenvolvidos, a expectativa de vida ela tende a ultrapassar os 90 anos. Uhum. Né?
E eu tenho, né, nesse cenário, Silvio, mais de 70% da população, tá, vivendo aí em áreas urbanas. Tá? Essa é uma Uhum. perspectiva, tá, das Nações Unidas, do Fórum Econômico Mundial também tem números muito parecidos. Então, assim, Sim, sim. o que teremos ali, né, em 2050. Isso vai levar, obviamente, a uma busca, né, uma necessidade muito maior por recursos naturais. Tá? Certo, certo. E o que é necessário, então, você vai ter uma mudança no paradigma industrial. Essas questões de sustentabilidade que a gente está vendo, né? Então, muito se fala em aquecimento global, se fala em a questão do uso de tecnologia, das questões de sustentabilidade, de Uhum. reciclagem. Então, enfim, isso, o mundo está, a sociedade ela está, né, avançando para uma exigência nesse sentido. E aqui, independente, né, do divisão política, enfim, você gera uma oportunidade para desenvolvimento econômico. Tá? Então, acho que é Sim. esse o ponto que eu gostaria de trazer. Vai haver uma mudança no paradigma industrial. Tá? Uhum. A gente vai, assim como a gente teve lá a questão do petróleo como uma grande mudança, a gente teve a questão da informática, né, Uhum. como mais uma grande mudança. Agora a gente está vendo agora, assistindo aqui, vivenciando a questão da inteligência artificial, né? Verdade, verdade. Está em curso também uma mudança que é novas formas de produção, Uhum. reaproveitamento, né, de, de matérias-primas, o que para a indústria é muito bom, né, você conseguir dar vários usos, né, a essas Uhum. matérias-primas, né, e gera-se então a oportunidade de novos modelos de negócio. Tá? Então, o Brasil ele tem uma situação bastante privilegiada, tá, nesse sentido, porque Uhum. nós temos a maior biodiversidade do mundo, né? Verdade. Nós temos a maior área agriculturável do mundo, uma agricultura Uhum. extremamente sustentável. Tá? Nós temos um esforço muito grande que foi feito para a qualificação profissional. Citei o exemplo, né, dos projetos de sequenciamento que houveram na década de 90, que resultou Sim, sim. naquela publicação que eu citei no começo aqui do nosso bate-papo, gerou um nível muito grande de recursos qualificados na área de biologia molecular. Tá? Uhum. Aí nós temos uma grande experiência também na área de bioenergia. Tá? Então, Uhum. o Brasil, na época da década de 70, o Brasil foi muito criativo, né, em Uhum. desenvolver um programa, né, que reduziu a dependência do país do Uhum. petróleo, né, que na época foi pro álcool, em Uhum. função dos grandes choques do petróleo. Ninguém falava em sustentabilidade naquela época, ninguém falava em Verdade, usar verdade. o etanol por questões de redução de emissões. Aquilo ali foi uma estratégia, né, Uhum. para garantir segurança energética para o país, Sim, né, sim. e que tem o seu componente de sustentabilidade que hoje, né, é bastante abordado. Mas onde eu estou querendo chegar? Essa mudança, tá, nessas rotas de produção, ela vai acontecer. Uhum. E o Brasil tem condições de liderar ser um dos grandes líderes dessa transição. Tá? Então, a gente Uhum. não viu a indústria automobilística ser desenvolvida no Brasil, nós Sim. não desenvolvemos a indústria do petróleo, não desenvolvemos a indústria da informática, nós Uhum. não estamos desenvolvendo na questão de inteligência artificial, sempre importamos as Uhum. tecnologias. Tá? Uhum. Agora, quando a gente entra na questão da bioeconomia, o Brasil reunindo essas características, tá? Nenhum outro país tem as mesmas condições Uhum. que o Brasil. Agora, se nós iremos aproveitar essa oportunidade para gerar desenvolvimento econômico, colocar o Brasil num patamar de liderança, tá, econômica, tá, aí é uma questão de como as políticas públicas estão se desenhando para o Brasil Uhum. realmente aproveitar esse cenário e se colocar, né, à frente de países que têm muito mais condições econômicas para desenvolver suas tecnologias, mas não têm as condições, né, de território, Acho que disponibilidade de matéria-prima.
tá? Sim, E sim. clima que o Brasil tem que permitem a gente ter essas condições, biodiversidade, biomassa, né? Uhum, E agricultura sustentável. Então, uhum, a importância para o Brasil, tá? É justamente o país conseguir colocar, se posicionar, tá? uhum. Na vanguarda, né? De tecnologias que vão ditar o desenvolvimento industrial nos próximos anos. Então, Entendi. esse o grande diferencial para o país. Tá? Uhum, É, Agora, o que pode acontecer, Silvio, se as políticas públicas, se a gente não conseguir se colocar nesse patamar, uhum. justamente o país passar a ser, continuar sendo um fornecedor de commodity, de matéria-prima barata, e Sim. importar as Uhum, tecnologias dessa indústria que está uhum, nascendo. Tá? uhum, uhum. E você entende que o Brasil está utilizando bem? Porque eu vejo que tem muito dinheiro indo para essa área, né? O Brasil, você entende que ele está conseguindo desenvolver essa tecnologia, sendo um país de vanguarda, Tiago? Como é que está isso? Olha, o Brasil ele tem, a gente pode dizer o seguinte, Silvio, nós estamos em pé de igualdade em termos de Uhum, desenvolvimento tecnológico, tá? Com as grandes economias do mundo, uhum, com a vantagem de ter essas condições, tá? uhum, Que são proporcionadas pelo nosso território, né? Pela posição geográfica que a gente tem, nos traz essas vantagens. O que nós não temos, tá? É um ambiente de investimento tão favorável quanto as grandes economias. Tá? ah, sim, sim. Nós temos muitas vezes um custo, né, muito alto de produção, né, Uhum, que envolve aí desde burocracia, regulações excessivas, as sim, questões sim. trabalhistas, tá, insegurança jurídica, né? Uhum, Então, corremos o risco de perder, deixar esse cavalo selado que está passando, né? uhum, Perder esse cavalo selado, mais essa oportunidade, tá? uhum, Mas até o momento nós estamos bem posicionados. uhum, uhum. Olha, Tiago, esse inclusive é um bom tema para a gente desenvolver na sessão que eu chamo de conversa controversa aqui do nosso podcast, que é uma sessão fechada para assinantes, onde a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, detalhar um pouco mais sobre essas dificuldades que você está mencionando. Então fica aqui o convite para você que está nos assistindo, para se inscrever, tem um link aqui embaixo do nosso canal, no canal O Executivo, reservado para assinantes, onde a gente consegue conversar com um pouco mais de tranquilidade sobre esses temas um pouco mais controversos. E, Tiago, acho que esse é um bom momento, então, para você falar sobre a BBI. Qual que é o propósito da BBI e, principalmente, quais empresas se beneficiariam de se associar à Associação Brasileira de Bioinovação? Silvio, a BBI ela foi criada, tá, em 2014, justamente com o propósito de criar um ambiente, tá, institucional favorável ao desenvolvimento da bioinovação no Brasil. Tá? Então, naquele momento, você havia já começava-se a falar em bioeconomia, tá? Uhum, Biotecnologia industrial, né, bioinovação. É, as empresas elas começaram a mobilizar, né, os seus investimentos, né, direcionar, buscar locais onde realmente fosse viável pelas questões, né, uhum, pelos benefícios ali que o Brasil tem, as disponibilidades, os recursos naturais que o Brasil tem, e naquele momento, então, as empresas se organizaram para criar uma associação que conseguisse uhum, trazer uma visão multissetorial. Então, esse uhum. acho que é um ponto muito importante. Quando eu falo em inovação Sim, aplicada a recursos biológicos e renováveis, eu consigo aplicar essa inovação, ela é aplicada a qualquer setor. Tá? Então, eu sim, tenho na sim. BBI hoje, como associadas, desde empresas da indústria química, da indústria de papel e celulose, tá? Ah, sim, sim. Da indústria de biocombustíveis, da indústria de alimentos, né? Fragrâncias, enfim, vitaminas, tá? E Que todas interessante. elas é difícil você encontrar uma associação que consiga reunir tantos setores assim. Então, a BBI é uma associação multissetorial e que coloca essas empresas na mesma mesa. É justamente uma pauta comum, que é a inovação aplicada a recursos biológicos e renováveis. Tá? Uhum, Então, quais empresas poderiam, né, se
beneficiar da BBI, eu diria assim, que qualquer empresa, tá, que investe em inovação, tá, e que possa, e que esteja, inovação aplicada a recursos biológicos, que esteja desenvolvendo ou uma tecnologia, né, para gerar essas matérias-primas, seja para a indústria química, seja para a indústria de biocombustíveis, né, para esses setores que eu comentei, ou que seja usuária dessas tecnologias. Tá? Então, a gente pode ter as empresas que usam as matérias-primas desses diversos setores nas suas cadeias produtivas. Tá? Uhum. Interessante. O nosso papel aqui também, Tiago, é de network, tá? Então, se você me permite, eu vou deixar aqui o site da BBI. Posso colocar o seu LinkedIn também aqui, o seu perfil, para as Claro. pessoas. Então, vou deixar aqui embaixo para as pessoas que se interessarem em se associar à BBI ou conhecer um pouco mais, entrar em contato, um link aqui embaixo do nosso podcast. Tiago, eu vejo que você tem uma rotina de viagens intensa, né? Eu queria entender um pouco quão importante é a participação sua, né, nesses eventos ao redor do mundo. E já emendando, você acabou de voltar da COP29, se você poderia me dar um resumo do que você viu lá. Silvio, tem uma rotina intensa de viagens. Acho que Brasília é o meu roteiro, minha rota principal, né? Fora isso, a BBI participa intensamente dos debates internacionais, né, envolvendo o desenvolvimento da bioeconomia, o desenvolvimento, os debates envolvendo os fóruns multilaterais, né, de grandes tomadas de decisão. Tá? Então, a gente acabou se posicionando nos últimos anos ali como uma referência, né, na bioeconomia. Acho que um ponto interessante, né, se me permite trazer, uma novidade bem interessante nos últimos dias, o governo estabeleceu, né, a Comissão Nacional de Bioeconomia, que vai criar, né, vai executar a Estratégia Nacional de Bioeconomia. Tá? Sim. Então, são 18 ministérios que estão representados na comissão, e representantes do setor produtivo. Tá? E aí eu vou citar os representantes aqui, que são CNI, CNA, né, FEBRABAN e a BBI. Então, assim, foi muito interessante ver a BBI sendo colocada, né, com assento numa comissão de tomada de decisão de política pública. Né? Então, isso foi publicado aqui recentemente e mostra que a BBI realmente é como uma grande protagonista, né, do desenvolvimento da bioeconomia no Brasil. E o que a gente faz é justamente levar essa visão da bioeconomia, dar esse subsídio, né, para o Estado brasileiro, para a tomada, né, de decisões, então levando a visão da indústria, né, no que diz respeito à bioeconomia, na nossa atividade de representação setorial, e trazendo essa visão de quais são, né, as políticas que estimulariam ainda mais o desenvolvimento desse setor aqui no Brasil. Tá? E dentro desse cenário, eu tive a oportunidade de participar de mais uma COP, né, a COP29, que aconteceu no Azerbaijão, e ali é bastante interessante a dinâmica, né? Para quem não conhece a dinâmica de uma COP, então COP é a Conferência das Partes, né, dos países que assinaram algum tratado, né, internacional aí no âmbito das Nações Unidas. Então, existem várias COPs. Às vezes o pessoal fala muito da COP do clima, né? Esse ano eu participei de 2 COPs, né? Estive na Colômbia participando da Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica, que é daqueles países que são signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica, e agora a COP29, dos países que são signatários da Convenção do Clima. Tá? Perfeito. E nessas COPs, Silvio, o que é interessante é que todas as decisões elas são tomadas por consenso. Então você tem ali uma reunião com 180 países, tá? Discutindo documentos que vão influenciar, né, elaboração de políticas públicas. Então são compromissos que os países assumem, né, e que vai refletir posteriormente no ambiente interno do país, tá? No desenvolvimento econômico, no desenvolvimento industrial. Então, assim, é um lugar onde existem
as decisões. Eu estou na COP do clima, então, olha, todos os países estão interessados em desenvolver as suas políticas, desenvolver políticas para, né, você ter a mitigação, né, manter a temperatura do planeta a 1,5 graus Celsius, né, todo mundo está com um ambiente que todo mundo tem um objetivo comum, tá? No caso da Convenção da Diversidade Biológica, todo mundo tem um objetivo de preservar a biodiversidade, Sim, né? sim. De fazer a repartição justa e equitativa dos benefícios da biodiversidade, que são os princípios que regem a Convenção, só que tem que se lembrar que, por trás disso tudo, também existe o ambiente econômico, né? Sim, existe sim. a geopolítica que está ali, e cada país, cada bloco econômico está defendendo os interesses. Então, obviamente, você tem a tomada de decisão que vai beneficiar, trazer uma agenda do clima, né, para você buscar esse objetivo comum, só que você tem vários caminhos para se chegar nesse mesmo objetivo, e cada país vai defender o caminho que vai ser melhor para o seu desenvolvimento. Então, é muito interessante acompanhar, como eu participei, essa foi a minha 6ª edição, né? A 6ª COP que eu participo já. Então, a primeira vez que eu fui, puxa, você fica ali um pouco deslumbrado até, né, sobre as tomadas de decisão e tudo mais, só que depois você começa a realmente entender que existe todo um ambiente, né, que está que por trás ali, né, de interesses que, sim, ninguém deixa de buscar aquele ambiente, aquele objetivo comum, mas existem decisões que são tomadas e que precisam ser consideradas pelos países. Em especial agora na COP do clima, na COP 29, Silvio, que a gente tinha um grande tema em discussão na COP 29 foi o tema de financiamento climático, tá? Então, você teve uma das metas, né, estabelecidas no Acordo de Paris, que foi justamente os países desenvolvidos se comprometeram a financiar os países em desenvolvimento, tá, para atingir as suas metas climáticas. Então, o compromisso desses países, e por que eles assumiram esse compromisso? Tá? Justamente porque, olha, se nós estamos numa crise climática, é porque países desenvolvidos, né, fizeram uso de recursos naturais, fizeram suas emissões de CO2, e os países em desenvolvimento precisam se desenvolver. Então, houve esse reconhecimento naquela época, então, os países desenvolvidos assinaram um acordo, né, se comprometendo a financiar os países em desenvolvimento para que eles também pudessem, toda vez que você tem o desenvolvimento econômico, você tem a geração de gases de efeito estufa. Tá? Isso faz parte do desenvolvimento industrial. Então, eles assumiram esse compromisso para compensar. Olha, nós assumimos a parte, né, dessa culpa e vamos compensar. E o compromisso assumido, Silvio, na época foi no financiamento de 100 bilhões de dólares por ano, tá? Até 2025, tá? Ou seja, encerrando agora esse ano. Esse compromisso nunca foi atingido, tá? Nunca houve, nunca, em nenhum ano, tá? E houve uma grande expectativa na COP29. Então, o grande tema da COP29 era a nova meta de financiamento. Então, a expectativa foi jogada lá em cima, tá? A expectativa era de $1 trilhão por ano. Tá? 1 trilhão? 1 trilhão. Então, veja, eu tinha o compromisso de 100 bilhões de dólares por ano, que nunca foi atingido. Não foi atingido? Não foi atingido, e agora o compromisso para os próximos, até 2030, seria $1 trilhão. O compromisso, no final, ele foi fechado em 300 bilhões de dólares. Tá? Sim. Então, assim, muita gente... se você olhar o que saiu na imprensa, muita frustração em relação a esse objetivo. Eu confesso que eu acho que foi mais realista, tá? Então, teve essa expectativa de $1 trilhão. Se a gente não atingiu 100 bi, acho que pensar em $1 trilhão também era bastante otimista, mas teve um ponto, Silvio, que muita gente criticou a COP passada por não ter atingido o objetivo, que era criar o mercado internacional de carbono, regulamentar o mercado internacional de carbono, que não foi conseguido na COP 28 e foi conseguido nessa COP. Então, eu tento olhar de uma forma mais positiva,
tá? Certo, Olha, certo. conseguimos regulamentar, foi feito um acordo para o comércio internacional de carbono, não se chegou à ambição tão grande aí de um trilhão de dólares, tá? Então, Uhum. esses foram dois grandes temas ali que acabaram sendo discutidos, né, na COP29, duas decisões que acabaram tomando bastante espaço aqui na convenção. Tiago, desses 100 bilhões do acordo anterior, são 100 bilhões anuais. Anuais. Mas tem um percentual que foi atingido ou não? Quantos por cento desses 100 bilhões anuais foi atingido? Silvio, vou ficar te devendo essa resposta, tá? Tá. Exatamente quanto foi, eu não sei te dizer, mas está muito aquém disso. Muito Muito aquém, aquém. ok. Porque como passaram para 300 bilhões, eu fiquei pensando nisso. Falei, pô, mas não conseguiram nem 100, vão passar para 300, né? Então é bom e é mais realista, principalmente se você imaginar que eles queriam 1 trilhão, mas ficou na minha cabeça quanto que efetivamente eles passaram para um país como o Brasil, alguma coisa assim. É um ponto interessante, Silvio, porque quando a gente olha, tá, os interesses por trás, a gente olha a COP29, a Convenção do Clima, Sim, ela vem de uma situação que é a seguinte: eu tenho uma o grande vilão da situação climática sempre foi, né, o uso de matérias-primas fósseis. certo. Então, o uso de matérias-primas fósseis, então você retira, né, CO2 que está no subsolo Uhum. e lança ele na atmosfera, seja a queima de combustíveis, ou seja, na produção de matérias-primas, né, que vêm dos recursos fósseis, tá? Uhum. Bom, então se eu tive uma gama de países que se desenvolveram em cima desses recursos e agora o mundo está sofrendo o aquecimento global. Então esse é o grande ponto. O que a gente começa a perceber nas últimas discussões da Conferência do Clima é tentar buscar um novo vilão, Uhum. tá? Que é a agricultura. Uhum. Então, eles começa-se a colocar a agricultura como um vilão Uhum. das emissões. E Uhum. isso, no final das contas, então, foi o que entrou aqui agora como sistemas agroalimentares. Então, você tem uma parte da COP que é destinada a discutir os sistemas agroalimentares, né? Uhum. Só que aí você tem uma inversão também. E aqui entra muito a questão geopolítica. Uhum. Veja que interessante. Quais são os países que mais utilizam recursos fósseis? São os países desenvolvidos. E quem são os Certo, países que mais produzem alimento? São os países da zona tropical certo, claro. e que justamente são os países em desenvolvimento. Uhum. E quando a gente tem essa virada de chave agora, né, essa tentativa de colocar também a agricultura como grande emissora, você está tirando a responsabilidade dos países desenvolvidos e trazendo essa responsabilidade para os países em desenvolvimento. Então, aí você começa a entender, Silvio, como que Uhum. funciona como Uhum. essas convenções, essas conferências, elas podem elas são utilizadas ali realmente para defesa também de interesses. Então, por isso Sim, que é sem dúvida. importante o país estar engajado em participar, né? Uhum. E é importante que o setor empresarial também esteja engajado, justamente Uhum. para levar a informação, né, para os governos sobre o impacto que a determinada decisão vai ter no desenvolvimento do seu negócio. Então, é um Uhum. pouco desse cenário, né, que a gente vê se desenhando aqui. Uhum. Eu penso que esse é o ponto principal, né, Tiago? A gente, vamos dizer assim, o pano de fundo, né, da discussão é colocado como sendo uma coisa preocupada com a humanidade, mas a hora que você vê assim as decisões que estão sendo tomadas, os interesses que estão sendo colocados na mesa, se nós não participarmos de uma maneira muito firme, o Brasil pode ser prejudicado em vez de se beneficiar de tudo isso que está sendo discutido. É isso mesmo, Silvio. Eu não creio que haja. Acho que o benefício coletivo, né, que se coloca, ele é legítimo, tá? Uhum. Mas esse benefício, como eu comentei, tem vários caminhos para ser atingido, né? Uhum. E como que o país precisa se posicionar para
que o melhor, que o caminho escolhido seja o melhor caminho para ele, né? É esse o ponto. Acho que você conseguiu sintetizar bem. Entendi. E a gente consegue olhar para o futuro e dizer como que, para que lado que a bioinovação está indo, quais mercados vão ser afetados e, por exemplo, que risco que existe no futuro para nós? Silvio, o que a gente... A bioinovação, a bioeconomia, ela oferece aí soluções viáveis para os grandes desafios da humanidade, né? Então, se eu estou falando em reduzir o uso de matérias-primas de origem fóssil, bom, como que eu vou conseguir reduzir? Né? Eu tenho toda uma indústria que já foi estabelecida, né, baseada no petróleo, tá? Então, como que eu vou reduzir? A bioeconomia, a bioinovação, ela consegue, ela permite que você produza a mesma molécula que você produz a partir de um petroquímico, a partir do petróleo, a partir de um recurso renovável, né? Entendi. Então, o que eu consigo fazer? Se eu pego a origem comum dessas moléculas, o petróleo nada mais é do que um ser vivo que ficou ali em determinadas condições, né, de temperatura, de pressão, né, durante milhões de anos, mas é carbono, né? Quando eu pego a biomassa, né, seja biomassa de cana-de-açúcar, seja biomassa de floresta, do que eu quiser pegar, também é carbono. Então, a biotecnologia, ela permite que você produza a mesma molécula, né? E quando eu tenho essa produção, quando eu utilizo essa molécula, né, eu evito de retirar ela do subsolo. Então, quando a planta... Então, se eu usei a biomassa esse ano, né, para produzir um determinado combustível, por exemplo, um biocombustível, no ano seguinte, a cultura, a planta vai crescer novamente. Então, por mais que eu tenha emissão daquele combustível, ele vai ser absorvido de novo. Então, aqui eu tenho uma menor pegada de carbono, né? Eu tenho uma redução de emissão. E toda vez que eu tenho uma diferença de crédito, né, que chega a 1 tonelada, a diferença de emissão de 1 tonelada, eu gero um crédito de carbono. E esse crédito pode ser comercializado no cenário internacional. Então, quando eu olho em termos de futuro, eu consigo substituir qualquer matéria-prima de origem fóssil por matéria-prima renovável. Tá? Quanto que essa substituição vai acontecer? A substituição vai acontecer à medida que as tecnologias forem economicamente viáveis. Então, eu tenho gargalos tecnológicos que estão sendo quebrados e eu tenho desafios econômicos, né? Se eu tenho matérias-primas idênticas, elas precisam conseguir concorrer economicamente. Então, o grande desafio, onde que a gente pode chegar? A gente pode substituir, né, matérias-primas de origem fóssil por renováveis. Vai substituir completamente? Não, porque é complementar. Eu sempre vou depender da indústria de fósseis. O que eu posso fazer é criar um mercado, né, para essa indústria mais renovável. Eu consigo, a bioeconomia, a bioinovação, ela consegue também, eu posso ir para a área de alimentos com características funcionais melhores, tá? Eu consigo produzir novas moléculas, né, a partir desses moléculas otimizadas que eu não tenho hoje na indústria química convencional, na indústria de biocombustíveis. Então, moléculas que têm algumas funcionalidades melhor. Então, assim, toda a gama de setores que eu consigo trabalhar, né, ela pode ser beneficiada. Então, tenho aqui uma infinidade de exemplos, tá, Silvio? Que daria para a gente marcar aqui um podcast só para discutir isso. Olha, eu lembro até hoje quando você falou para mim que você tem uma molécula feita de carbono, feita de petróleo, que se você pode gerar essa mesma molécula feita de biomassa, e que é a mesma molécula, né? Então, eu acho que isso, sem dúvida, é algo que, para mim, pelo menos, quando eu olho, eu falo, puxa, isso é um golaço na bioinovação, se a gente conseguir fazer isso aqui no Brasil, de maneira a resolver todos os problemas tecnológicos que você diz que nós temos, ou de gargalos, né? Veja, Silvio, a gente tem ali, voltando à questão geopolítica, uma pressão do mundo todo para se reduzir emissões. Alguém vai precisar produzir esses produtos com menor pegada de carbono. Sim. Onde esses produtos vão ser produzidos? Eles podem ser produzidos em países que têm as matérias-primas, como é o nosso caso. A indústria está se desenvolvendo, não existe ainda. Ela está se desenvolvendo, tá? Assim, ela está
você não tem... ela está sendo criada. Ela pode ser criada, ela pode ser desenvolvida, implementada nos países que têm matéria-prima, como é o caso do Brasil, e que estão próximos à matéria-prima e vão fornecer, né, essas novas moléculas para o mundo, ou ela pode ser desenvolvida onde a indústria já é desenvolvida e os países que possuem essas matérias-primas vão exportar matéria-prima e comprar esses produtos de baixa emissão. Né? Entendi. Então, o que a Entendi. BBI trabalha é justamente para que essa indústria se desenvolva aqui no Brasil. Entendi, para a gente não ficar eternamente nessa questão de nós termos os fornecedores da commodity, que é, vamos dizer assim, mais barato em relação ao produto final. Exatamente, Silvio. E me diz uma coisa, é possível a gente olhar para a COP30, que aliás vai ser no Brasil, né, a COP30, e já ter uma perspectiva do que vai acontecer aqui? Silvio, assim como na COP passada, né, a gente teve a expectativa para estabelecer o mercado de carbono, que acabou acontecendo agora. Nessa COP, a gente teve a questão do financiamento climático. A COP30, a grande ambição da COP30, né, as novas metas, né, que a gente chama de NDC, né, que são as metas que os países assumem para emissão, né, até 2050, e é o limite para a apresentação dessas metas. Então, Sim. o Brasil se adiantou, né, apresentou as metas esse ano, não precisaria ter apresentado as metas esse ano, teve bastante crítica também, porque muita gente acha que se precipitou, né, não teve alguma... Aí a gente entra naquela questão, né, que todo mundo quer reclamar, né? Alguns setores dizem que não houve uma consulta, né, a esses setores, então os setores precisariam participar, a sociedade civil, né, ONGs acabaram dizendo que não foi ambicioso o suficiente, setores falam que foi ambicioso, muito ambicioso demais, então assim, o Brasil já se antecipou, mas na próxima COP, tá, a grande expectativa de que os países assumam a expectativa não, os países têm que apresentar as suas NDCs, tá? As suas novas metas para 2030 e 2050. Tá? Então esse vai ser o grande tema, né, da COP30. Tá? E obviamente os outros temas que sempre são tratados, tá? Que é mercado de carbono, resiliência climática, né, adaptação, transição energética, né, que são temas aí que estão presentes em toda a COP. Entendi. Tiago, estamos indo já para o final aqui do nosso podcast. Eu queria voltar um pouco para a questão das competências que um executivo tem que ter para trabalhar em uma associação tão ativa quanto a BBI. Que competências são essas? Silvio, eu acho que tem que ter, primeiro, gostar de se relacionar, tá? Sim. Então você tem que saber transitar. Você não pode ter vergonha, é o cara que está disposto realmente a assumir posições, né? A fazer conexões, a conversar, levar a visão do seu associado, né, do setor. O segundo ponto que eu acho que é muito importante, o que sempre trouxe bastante destaque para a BBI, né? Nós somos uma associação que é um tema muito técnico, muito específico. Verdade, então, verdade. Você conversar, conseguir levar, né, um posicionamento técnico, né, que realmente é uma área tecnológica disruptiva. Então, você precisa levar, né, esse posicionamento. Então, eu sempre procurei montar uma equipe, né, que tivesse conhecimento técnico, conhecesse bastante o assunto, tá? Isso pautou o meu desenvolvimento também enquanto executivo. Ser uma pessoa resiliente. Eu acho que isso é bastante importante, porque quando você está envolvido quando você está participando de discussões políticas, nem sempre, tá, as discussões políticas são as melhores. As decisões políticas são as melhores. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não se frustrar, né? Então, se não deu certo em um caminho, quais são os próximos caminhos, né, para se tentar aquele mesmo resultado, né?
E trabalhar com inovação é sempre desafiador, porque a inovação, ela gera, às vezes, insegurança, tá? Você tem a necessidade de provar que a tecnologia é realmente viável, né? E você tem que Verdade, é verdade. convencer, muitas vezes, tomadores de decisão que não conhecem aquela tecnologia, que muitas vezes não ouviram nem falar e se interarem de um tema complexo, tá? Então, acho que poderia colocar aqui esses três eixos aqui para ficar aqui talvez os principais aqui. E você considera que existe um mercado, vamos dizer assim, a demanda por profissionais nessa área de associações como a BBI? As associações estão precisando de profissionais nesse momento? É um bom lugar para os profissionais investirem em suas carreiras? Olha, Silvio, as associações estão ganhando cada vez mais relevância, tá? Uhum. Então, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, as associações são muito profissionais, tá? Né? São associações enormes, né, se profissionalizou, né, o ambiente de associação lá muito antes, tá? Aqui Sei, no sei. Brasil, cada vez mais está se tornando, você tem ali um ambiente profissional, tá? Uhum. Até alguns anos era muito comum uma associação, com raras exceções, né? Mas basicamente a associação, você olha, as empresas se reúnem, você tem um facilitador, né? Uhum. Que vai compilar ali as ideias e cada empresa indica alguns representantes que vão fazer o dia a dia, né? Sei, sei. Hoje está cada vez mais comum você ter associações realmente profissionais, né? A BBI é um caso desse. A gente tem todo um corpo, né, de colaboradores que vão trabalhar, né? Obviamente buscando o embasamento, né, dos seus associados, construir essa visão, mas não depende dos associados para executar o trabalho. Nós dependemos da visão dos associados para Sim, executar da melhor forma o nosso trabalho, tá? sim, sim. Então, sim, é um ambiente que vem crescendo bastante, que acho que tende a ser cada vez mais profissional. Silvia, Uhum. a área de relações governamentais, de maneira geral, está se tornando bastante profissionalizada, né, Uhum. nos últimos anos aí. Não, bem interessante, Tiago. E para a gente finalizar, assim, eu vejo, já conheci pessoas que na área de biologia que não conseguiram ter uma trajetória tão bem sucedida quanto a sua. Então, eu queria que você desse uma recomendação para um jovem hoje que está assistindo você e que se interessou tanto por biologia quanto pela área que você seguiu até chegar na presidência de uma associação tão relevante quanto a BBI. Que recomendação você daria para esse jovem que gostaria de seguir uma carreira como a sua? Olha, a biologia é um curso muito científico, Silvio. Então a Uhum. gente aprende, muito, muito profunda a questão de ciência realmente, né? Mas a Aham. gente não tem nenhuma formação para mercado no curso de Ah, biologia, sim, tá? sim. Então Verdade, você não verdade. tem, por exemplo, questão de marketing, você desenvolver a questão de negócios de maneira geral, tá? Então, se você quiser seguir uma carreira, né, e ir para uma área executiva, procure trabalhar em áreas ligadas à aplicação da biologia na área industrial, né? Uhum. Eu acho que é esse o principal ponto. Você não aprende no curso de biologia, a gente não tem isso. Sei, sei. Hoje, eu me formei também, Silvio, há quase 20 anos, né? Uhum. Mas não sei se tem muita mudança no curso de biologia que consiga mostrar a aplicação industrial, a aplicação prática da Sim, biologia. Ela sim. é Uhum. muito mais ligada à pesquisa, tá? Ah, Então, tá. procure áreas, né, onde a biologia possa ser aplicada para chegar realmente, né, no consumidor final, né? Eu Uhum. acho que é isso, o desenvolvimento da inovação, né? E Uhum. procure também buscar uma formação, né, se você puder, seja na própria universidade, né, com cursos de outras disciplinas, buscar algum desenvolvimento também na área de administração, né, na área Uhum. de direito. Então, você tem lá os cursos em direito, você tem direito ambiental, você tem Uhum. existem vários cursos que você pode fazer. Então, acho que também seria interessante. Não foi meu caso, eu fui aprendendo Sim. no dia a dia ali, né? Dia a dia. Aham. Mas acho que é uma recomendação aqui interessante. E é, não ache
que você vai terminar a graduação, né? Eu acho que esse talvez seja o mais... Quando eu falo um pouquinho de resiliência, Silvio, também. Sim, sim. Quando eu ingressei no doutorado, era interessante porque eu via os meus irmãos, principalmente, né, terminando, muito mais novos que eu terminando a graduação e já conseguindo, arrumando seus empregos, né? Ah, E sim, quando sim. você vai para a área de biologia, geralmente você vai ter que ter pelo menos um mestrado, né? Então, eu diria isso também, esteja ciente de que tem um caminho longo ali, tá? E não desista, vai em frente, vai seguindo que dá certo. Os seus irmãos são formados em quê, Thiago? 2 irmãos são agrônomos Agrônomos, e olha só. uma administradora. Uma administradora. Realmente posso imaginar como que deve ser olhar, né? A pessoa acabou de se formar, já está trabalhando e você ali ter ainda que estudar mais um pouco para conseguir as primeiras oportunidades, né? Sim, mas é interessante, porque também eu sempre busquei ver casos práticos, né? Então nunca foi um problema para mim, Silvio, mas é um ponto que muita gente acaba desistindo, tá? Quando Imagino, chega na imagino. metade do curso, né, às vezes de pós-graduação, acaba, puxa, vai fazer outra faculdade às vezes, então tem Entendi. que ter ciência realmente que é um caminho, não é um caminho curto, tá? Entendi. Não, tem que ter Mas bastante resiliência. mas é muito gratificante. Bom, imagino, Thiago, eu realmente, assim, desde que nós nos conhecemos, aliás, coincidentemente, tanto no podcast passado que eu fiz com a Trícia Braga, ela veio falar de um tema também bastante complexo, que era a reforma tributária, mas, assim, ela tinha o mesmo interesse e paixão que eu vejo que você tem pela bioinovação, desde que nós nos conhecemos, sempre me surpreendeu muito, porque, apesar de você ter esse jeito sereno de falar, conforme nós conversamos, assim, é impressionante como você gosta, a profundidade. Eu acho que isso é um exemplo para as pessoas que querem escolher uma carreira e serem bem-sucedidos, de você ser uma pessoa realmente envolvida com aquilo que você faz, preocupada. E eu não apenas agradeço a sua participação aqui no nosso podcast, mas também o trabalho que você faz, que eu sei o quanto que você defende os interesses do Brasil em cada viagem que você vai, em cada posição que você coloca no Congresso. Eu vejo muito esse seu interesse pelo Brasil. Então, não posso deixar de agradecer tanto por isso, quanto também pela sua participação aqui no nosso canal O Executivo. Muito obrigado, viu, Thiago? Silvio, satisfação, conte sempre comigo. E também agradeço você pela sua audiência no nosso canal. Fica novamente o meu convite para você se inscrever, para que você possa assistir a Conversa Controversa, que eu vou gravar daqui a pouquinho com o Thiago. E, é claro, quinta-feira que vem, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!